Olá, irmãos da Igreja Batista Central de Campinas e amigos, todos que acompanham esse momento tão bom, Pausa para a Paz. Estou pensando com vocês nessa semana sobre a salvação como obra da graça de Deus, certeza da nossa salvação, e hoje eu quero pensar com você sobre um tema muito importante na teologia, que é Jesus nunca pecou. Que bênção para nós, para a nossa salvação, para a nossa certeza de salvação, que segurança nós temos em Cristo, pelo fato de Jesus ser santo, o Filho de Deus, e nunca ter pecado. Eu vou ler alguns textos para você e comentar alguns textos para que possamos refletir sobre isso. Jesus, diz a Bíblia, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que é tão importante pensarmos sobre isso? Porque o sacrifício de Cristo foi aceito. A salvação que nós temos, ela está baseada exatamente no fato de que Jesus nunca pecou, de que ele é o santo Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz lá em Lucas 1,35, que aquele que vai nascer, o anjo anunciando para Maria, aquele que há de nascer, o Espírito Santo descerá e com a sua sombra te cobrirá, e aquele que há de nascer de ti, disse o anjo a Maria, será chamado Santo de Deus, o Santo Filho de Deus. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Mateus 4 e Lucas 4 fala sobre a tentação, que Jesus venceu o diabo, derrotou o diabo, vencendo todas as tentações ali. O texto também fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em João 8,46 que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. E naquele momento Jesus, diz a Bíblia, quem de vocês pode me convencer do pecado? Quem de vocês, qual de vocês pode me convencer do pecado, diz a Bíblia. Jesus, nesses 33 anos em que ele viveu aqui na terra, ele nunca foi ao templo ali em Jerusalém para oferecer sacrifícios pelos seus pecados, porque obviamente ele não os tinha. A Bíblia fala de que ali na crucificação, aquele homem, um dos criminosos, olhou para Jesus e disse, este nenhum mal fez, reconhecendo que Jesus nunca tinha cometido nenhum pecado, nenhum delito. O próprio centurião romano disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Isso está lá em Mateus 27, 54. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Hebreus 4, 15 diz assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso nós podemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus e encontrarmos socorro, encontrarmos misericórdia, e sermos socorridos por aquele que nunca pecou. Hebreus 7, 26 e 27 diz assim, porque nos convinha que um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele nunca pecou, e ele fez isso de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo por nós, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o justo, 1 João 2,1, o justo. 1 Pedro 1,19 diz que nós fomos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, sem mácula e sem defeito. E a Bíblia, finalizando esse momento, a Bíblia diz em 1 Pedro 2, 22, que ele nunca cometeu pecado, nem na sua boca foi encontrado algum engano. Ele nunca cometeu pecado, nem na sua boca encontrado algum engano. 1 Pedro 3, 18, diz assim, Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos apresentar, nos conduzir até a presença de Deus. Que maravilha! Finalizando, 1 João 3,5 diz, e vocês sabem que ele se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo nunca pecou.
Isso não significa que as tentações não tenham sido reais, e de fato foram. Ele foi exposto a todo tipo de tentação, a toda forma de tentação. Ele em tudo foi tentado até o fim, mas ele venceu todas as tentações. Cristo nunca pecou. Por isso ele é o Cordeiro Santo, Imaculado, Perfeito de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que pode perdoar você e o seu pecado. O seu sacrifício é eficaz, foi o sacrifício feito de uma vez por todas para nos apresentar até Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: eu sou o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o Filho amado. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te dê a paz e um grande abraço.